Graça e paz, estamos aqui no dia 5 de fevereiro de 2020, nossa aula de grego, alfabetização e leitura. Vamos orar? Voluntário. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecendo, Senhor, por mais uma oportunidade de entrar nessa aula. Senhor, vem, Senhor, abrir nossas mentes, Senhor, para aprender. Amém, Senhor. Senhor, vem, Senhor, nossos professores, usando a teologia. Adiciona a cada um, Tiago, eu, Darlan, e tem uma oração que eu faço a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, como eu disse, é a segunda edição desse livro, na realidade a terceira edição já. Eles, em vez de, na parte 8, colocar informações sobre os acentos, né, eles mostram um padrão poético de João capítulo 1, versículos 1 e 2. Então escrevem assim de uma forma simétrica e nesta edição ainda não tem. Porém eu posso depois fazer para vocês, tá? E na aula que vem a gente traz ele, esse quiasmo que é usado aqui, muito bonitinho. E começa enarchei, A, enarchei, B. Vamos lá pegar o texto. Cadê o texto do... Esse aqui. Alguém que não esquece aqui. Não. Aqui. Aqui. Pega aqui essa parte do versículo 1 e 2 e faz dele um quiasmo, coloca na estrutura quiástica que eu vou apresentar para vocês, colocando enarchei, B, o verbo en, C, hologos, e aqui mesmo no C, kai hologos, aí D, en, o verbo de novo, e no centro, proston theon, kai theos, aí D', en, o verbo, hologos, hologos com hologos, depois hutos, fica aqui em C', B', en, e A', enarchei, proston theon. Aí vai dar uma simetria perfeita. A, B, C, D, E, centro, depois D', C', B' e A'. Então a gente faz essa disposição poética aqui nos versículos 1 e 2. Então, enarchei, en, hologos, kai hologos, en, pros, ton theon, kai theos, aí depois en, o verbo, hologos, aí hutos, o verbo en, enarchei, pros, ton theon, fecha. Ok. Nas noções aqui sobre acento, vamos dar uma olhada. Ele diz o seguinte: o Novo Testamento foi originalmente escrito inteiramente em letras maiúsculas. Lá na lição 16 você vai ver toda essa disposição. Eu também tenho aqui alguns textos que eu já mostrei para vocês nas aulas lá de Apocalipse, texto todo em maiúsculas, unciais. E quer dizer, não havia marcas para indicar tom alto, tá, que é o acento agudo, um tom baixo, que é o acento grave, ou um tom ascendente e descendente, que é o circunflexo. Então, qual é a proposta desses acentos? Eles indicavam
ascensão, um tom alto, um tom baixo, grave, agudo ou ascendente e descendente. Tá? Como se fosse nas línguas tonais. As línguas tonais é que tem essa pronúncia que é ascendente. Então, as línguas chinês, por exemplo, é uma língua tonal, então ela tem todas essas nuances, né, que você vê na língua falada hoje. Como nós não temos essa língua grega aqui estudada, falada hoje, então a gente não tem como nem reconstituir isso. Porém, tem um grupo de artistas aqui dos Estados Unidos que eles gravaram umas peças musicais e peças literárias, né? Tentando fazer esse tipo de pronúncia arcaica, né? Tentando reconstruir essa pronúncia arcaica, e ficou até um trabalho interessante. Eu tenho um CD deles com essas encenações, são muito interessantes. Porém, não existia isso no texto original. O sistema de marcas, chamado de acentos, é encontrado em manuscritos do 9º século Anno Domini, para frente. Você os encontrará nos textos impressos do Novo Testamento e pode completar este curso e ler o Novo Testamento sem saber mais nada sobre acentos. Então, essas informações, quando você já tem todos o texto do Novo Testamento grego, todo o texto com acentos, você não precisa ter essa preocupação em saber quais são as regras. Você pode ler todo o Novo Testamento sem precisar saber muito dessas regras. Elas vão sendo aprendidas à medida que você vai fazendo as próprias leituras, vai percebendo que ora tem acento agudo, ora tem acento grave, e você vai inferindo do próprio modo como o texto está impresso, né, como esses acentos são colocados, as leis de colocação dos acentos. É isso que ele está querendo dizer. Aqueles que precisarem de informações adicionais devem consultar as seguintes informações. Aí vem, em edições impressas do Novo Testamento, você encontrará 3 acentos conhecidos como agudo, por exemplo, em ti, grave, como ró, tá? E circunflexo, como em menor. Tá? Em menor. Estes acentos não faziam parte do texto original do Novo Testamento. Eles aparecem apenas em manuscritos do século IX em diante. O sistema foi idealizado pelos escritores do grego clássico como uma ajuda para a pronúncia, como o acento grave indicando um tom alto, o acento agudo indicando um tom alto, o acento grave indicando o tom baixo, e um acento ascendente-descendente, que é o circunflexo. Em uns poucos casos, os acentos distinguem palavras que, de outra forma, pareceriam iguais. Por exemplo, ei significa ser, mas ei com circunflexo significa és, é a forma verbal. É possível ler o Novo Testamento sem saber mais nada sobre acentos. As regras de acentuação são complicadas, e a maior parte dos estudantes não precisa aprendê-las. Para os que têm um interesse especial, o sumário seguinte provê uma introdução básica. Professor, sim. Essa regra dos acentos, ela foi desenvolvida desse grego erasmiano, que eles chamam? Eles foram pelos escritores clássicos, pelos escritores do grego clássico, como uma ajuda para a pronúncia. Então, bem antes. Né? Bem antes. A pronúncia erasmiana é lá do século, da época da Reforma Protestante. Regras básicas de acentuação. O acento pode ser colocado sobre uma das 3 últimas sílabas da palavra. Então, como nós temos em português, oxítona, a última, paroxítona, a penúltima, e proparoxítona, a antepenúltima.
Tá? Então, pode sempre recuar nessa forma, como acontece também em português. Tá? Não existe uma quarta anterior, uma palavra com quatro sílabas e o acento na quarta. Sempre ou é na última, ou na penúltima, ou na antepenúltima. Ok? Então é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Já sabe isso? Então anota, para não esquecer. Oxítona é a última. Paroxítona é a segunda, sempre do final para o início. E proparoxítona é a anterior. Ângulo, aí é proparoxítona. Daí ele tem aqui os exemplos. Aqui já está panta de altu, é gêneto. Aqui está pata, mas é panta de altu, é gêneto. Todas as coisas. Então, o 3 aqui, ó. Precisa fazer bastante revisão desse. Desse texto. Aqui, ó. Panta. Tá? Panta de altu. É gêneto. Dá para ler aqui? Panta, só falta esse versículo aqui, ó. Panta de altu é gêneto. De altu. O que você vai observar? Aqui há uma supressão da proporção de A, através de A, e por conseguinte, quando ela termina com alfa, a supressão de A perde o alfa cai e o apóstrofo entra aqui para poder marcar a ausência, a ausência, a elipse desse alfa. Então fica de A, porque a outra começa com alfa. Aí fica de altu. Panta de altu é gêneto. Se a última sílaba de uma palavra é longa, então você tem sílabas breves, sílabas longas, aí você tem que estudar como nós estudamos lá no grego, o peso da sílaba, peso silábico, complica às vezes, mas dá para você ter pelo menos uma noção. Se a última sílaba de uma palavra é longa, o acento pode ser colocado só em uma das duas últimas sílabas. Tá? Então, pneumata é uma palavra que proparoxítona. Mas, quando a sílaba aqui, por exemplo, tem uma vogal longa aqui, como o ômega, tá? Esse ômega aqui faz com que puxa o acento, desloca o acento para a sílaba mais próxima dele. Daí, você tem pneumata, porque aqui você tem duas sílabas, você tem duas vogais breves. Tá? Agora, quando você tem uma vogal longa, tá? E a última sílaba aqui, ton, tá? Ton tem esse ômega, aí puxou aqui o acento dessa sílaba para essa sílaba. Aí fica pneumaton, tá? Esse deslocamento. O acento circunflexo só pode ser colocado sobre uma das últimas sílabas da palavra. E só sobre uma sílaba longa. Então você tem, por exemplo, doma, tá? Que aqui você tem uma sílaba longa, doma, e você tem aqui um ditongo. Daí esse ditongo dá esse caráter, então do. Tá? Já aqui, romaioi, ele vai ser colocado sobre essa romaioi, que você vai ter aqui um ditongo, seguido de outro ditongo, então aí você vai ter uma sílaba longa aqui. Em verbos, o acento agudo é colocado tão longe do fim da sílaba da palavra quanto permitem as regras 1 e 2. Então você tem aqui o verbo didomi, edissum. Tá? Você tem didomi, tem edissum. Quando o verbo é contracto, aí você vai ter que ver isso lá no 13.1, na lição 13, e o acento agudo for colocado sobre a vogal contraída,
este é substituído por um acento circunflexo e a vogal contraída e a vogal e sobre circunflexo sobre a vogal contraída. Filéu, né, torna-se filó. Então aqui há uma contração. Então aqui há uma queda. Ou seja, de modo geral, você vai perceber que essas regras, elas, para serem absorvidas, você precisaria de um pouco mais de estar em contato com o estudo do grego. Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão guardar essa parte aqui, vão dando uma lida nela, até memorizar, tá? E depois, então, nós não vamos exigir isso aqui em hipótese alguma. Se guardar essas regras todas aqui na cabeça, vai ficar bastante complicado. Então, só vamos fazer aqui, só dar uma olhada mesmo, de passagem. Encontrando-se as regras 1 e 2, excetuando-se as regras 1 e 2, não há regras para indicar onde os acentos são colocados em substantivos. É necessário aprender a colocar o acento ao aprender-se a palavra. Então, cada palavra tem que ser aprendida com o seu respectivo acento. No alemão, cada palavra tem que ser aprendida com o seu respectivo artigo. Então, palavras que você pensa que ela tem de ter um determinado artigo, ela tem outro. Então, quando você estuda o alemão, você tem que estudar a palavra e o artigo que acompanha a palavra. Se é der, se é da, die ou se é das. Masculino, feminino, neutro. Der, die, das. Aí você tem que aprender cada palavra com o seu respectivo artigo. Da mesma forma é o grego. Cada palavra com a sua acentuação. Aprendeu a palavra e vai aprender a acentuação. Depois, nas flexões que se faz dessa palavra, tá? Porque o grego representa as funções sintáticas, o interrelacionamento de palavras dentro da oração, através de casos. E esses casos promovem mudanças na estrutura da palavra. Ora, dando certas terminações que vão indicar esses casos. Então, isso tudo tem que ser aprendido passo a passo. Mas note que, na maior parte das vezes, um substantivo conserva o seu acento. Nos demais casos, na mesma sílaba em que ele cai no nome nativo. Arché, que é aqui oxítona, arqués. Tá? Arché, arqués. Ou arquê, arqués. A menos que outras regras exijam mudanças, né, como pneuma e pneumatos. Mas pneumaton, que aí você tem uma sílaba longa no final, então ela puxa o acento, que é a regra 2, que nós aprendemos. Não deu câmera mental não, vamos lá. Quando uma palavra que naturalmente leva um acento agudo na última sílaba é seguida por outra na mesma frase, o acento agudo é substituído por um acento grave. Isso aí vocês devem prestar atenção, que é muito importante. Então, quando você tem aqui, ó, tus adelphus blepo. Tá? Então, você deveria ter tus adelphus blepo, mais blepo tus adelphus. Aí você observa bem que a última aqui vai ter o acento agudo. Então, houve uma mudança no eixo sintagmático, as palavras mudaram de posição. Então, quando o verbo vem no final, então, tus adelphus blepo, então, blepo, ele mantém o acento grave. Tá? Agora, quando a palavra que está aqui, adelphus, ela tem mantém um acento agudo. Quando ela antecede aqui ao objeto, blepo tus adelphus, quando antecede aqui o objeto, o que acontece? Só o tus que vai ficar com acento grave. O adelphus vai ficar com acento agudo. E o blepo, o verbo, continua com acento
quando uma palavra que naturalmente leva um acento agudo na última sílaba, como tus, o adelphus, né, é seguida por outra na mesma frase, o acento agudo é substituído por um acento grave. Então essa daqui usualmente utiliza o acento agudo. E essa daqui também acento agudo. Porém elas estão numa sequência, daí então a última mantém esse acento agudo e essas duas aqui recebem o acento grave. Você vai ver isso através do 7. Em circunstâncias normais, uma palavra leva só um acento. Há, contudo, diversas palavras curtas, por exemplo, este, me, tis, pos, que lançam o acento que elas teriam para trás, para a palavra anterior, quando isso é possível. Por exemplo, anthropos. Anthropos, tis. Então, o tis aqui lançou o acento para anthropos. Daí você tem anthropos com dois acentos. O acento daqui cai aqui. E anthropos. Um certo homem. Anthropos tis. Um certo homem. Doulos tis. Aí um escravo. Então, um certo escravo seria. Aí você tem doulos e esse acento é projetado para trás. Então fica com o acento normal da palavra, que é o circunflexo aqui, mais esse acento agudo aqui. Tá? Mas essas regras você não vai... É só você, isso é que você vai ver no texto, nos textos que a gente vai ler. Aqui, hexato, mutis. Hexato mutis, alguém me tocou. Hexato mutis. Alguém me tocou. Então, note que o acento de mu foi lançado para trás sobre o hexaton. Hepsaton. Em psicologia, hepsaton. E o acento tis sobre o mu. Dois acentos agudos não podem ficar em sílabas vizinhas. Por exemplo, topos tis, um certo lugar. Topos é impossível. Tá? Então, tis simplesmente perde o acento. Tá? Então fica topos tis, e o tis sem acento. Mas onde uma palavra de sílaba não pode lançar seu acento para trás, ela o retém, como como aqui, em toto, tá? Em toto, tini, em toto, tini, em. Ele estava em certo lugar. Em topo é em lugar, tini, tá? Certo lugar, o verbo em, estava. En, topo, tini, em. Tá? Esse em aqui com, que letra é essa? Eta. Tá? E esse aqui é com epsilon. Esse aqui é a preposição, esse aqui é verbo. Tá? Em. Palavras que lançam seus acentos para trás são chamadas de palavras enclíticas. Tá? Essas então são chamadas palavras enclíticas. Palavras que lançam seus acentos para trás. 8. Ro, re, roi, rai, eis, en, ek, u, ros não tem acentos. Então, tem que guardar isto. Esses artigos aqui, tá, na forma singular e plural. Ro, roi. Re, rai. Tá? Singular, plural. Masculino, ro, plural, roi. Re, feminino, rai. As, os, os. A, as. Aqui é o plural. Depois, eis, preposição, em, preposição,
ek, preposição o, e hos, com, não tem acentos. Para mais detalhes, você vai ver o livro do J. New Testament Greek Introductory Grammar. Mas tem outros aí, como, por exemplo, Gramática Grega, do Freire. Tá? Tem esse aqui, Manual de Língua Grega. No Marren também tem. Tem vários livros aí que tratam desses assuntos. Só para nós passarmos a lição 3. Então, na lição 3, nós vamos começar a ver aqui algumas formas verbais. Na lição 3, vamos ver as formas verbais. E com essas formas verbais, a gente vai começar a fazer algumas leituras. Então, você tem estin após mim. Estin. Ó, estin. En. Estin era. En era. Estin é. En era. Enarre, en hologos. Era o verbo. Tá? Estin significa é ou estar. Tanto o verbo ser como o verbo estar. Tá? En significa era ou estava. Quando traduzimos estin, tá, e en, só podemos dizer se a tradução refere-se a um ser masculino, feminino ou neutro, lendo a passagem inteira. Tá? Só o contexto é que vai definir o contorno semântico da palavra. Ou a sua identidade semântica, o seu sentido. Compare. Vamos aqui a moça, vamos ouvir a moça lendo. Lição 3. Estin é. En era. Lição 3, parte 1. Estin é ou está. En era ou estava. Observe as sentenças A, B e C. Jesus en prostanteon alites en. Jesus estava com Deus. Ele era verdadeiro. Falava a verdade. Maria en prostanteon alites en. Maria estava com Deus. Ela era verdadeira. Falava a verdade. Hologos alites en kai alites estin. A palavra era verdadeira e é verdadeira. Veja as frases em grego na parte 2. Só um momento. Aqui então, vamos lá fazer essas comparações e essas leituras. Tá? Jesus em pros ton theon. Theon. Tá? Theon com nu. Tá? Jesus em pros ton theon. Theon. Aletes en. Jesus estava com Deus. Tá? Jesus estava com Deus. Pros é uma preposição que rege o caso acusativo. Daí a terminação nu, ela é indicadora e marcadora do caso acusativo, que é o caso do objeto direto. Aletes en. Aletes, aletes. Esse texto ele está muito cheio de erros.
muito cheio de erros. Onde eu botou esse ar? Eu vou fazer uma correção nele. Cheio de erro. Não pode ter erro. Não pode ter erro. Ok. Aqui. B. Maria. Em. Theon. Maria em proston Theon. Maria estava com Deus. Aletes em. Aletes em. Aletes em. Ok? Ela era verdadeira. C. Logos. Aletes em. Kai. Aletes estin. Sigma, aqui ó. Estin. Logos aletes em. Primeira frase. Primeira oração. A palavra era verdadeira. Kai é a conjunção. E, tá? E, aletes, estin. Aletes, estin. Tá? E é verdadeira. A palavra era verdadeira. Aletes em, é o verbo era. Kai, aletes, estin. É verdadeira. Ok? Tá bom? Está começando já a ler? Ok. Observe que a ordem das palavras é muitas vezes diferente entre o grego e o português. Exatamente aí que você vai ter que começar a se familiarizar. Eu vi isso com vocês lá naquele nosso estudo sobre adorou apoiado a ponta do bordão, a ponta do cajado, a ponta da vara. Lembram? Então, o grego tem essa colocação no eixo sintagmático diferente do português. Então, há certas... Eu tenho uma regra muito boa que eu tenho no livro lá em casa, eu vou passar para vocês. Né? E você vai perceber que geralmente aqui o verbo eles colocam, sempre projetam para o final. Né? Então aqui é importante. Em vez de ficar kai estin aletes, então kai aletes estin. Aqui você tem hologos aletes. Tá? Aqui o que acontece aqui? Você tem verdadeira, que é a qualificação do hologos, e aí o verbo vem depois, em. Então você tem hologos, que é o sujeito, você tem o verbo, e aqui, ó, então você tem o que era o que? Verdadeiro. Então aí você tem aqui essa ordem aqui que é diferente do nosso português. Geralmente em português você tem a palavra era verdadeira. Na hora de traduzir, o que você vai fazer? Você, em vez de seguir a ordem da língua original, o grego, você segue a ordem da língua receptora da tradução, o português. Então, você entende a oração no grego, hologos aletes en. Tá? Que quando ele diz hologos aletes, sem o verbo, a palavra verdadeira, era ou é? Aí você pode dizer hologos aletes en. Traduza. Era verdadeira. Hologos aletes estin. Palavra é verdadeira. Não verdadeira é. Não verdadeira é, tá? Hologos, verdadeira, era. Hologos, aí você vê, aletes em, verdadeira é. Então, não é assim. Você tem que seguir a ordem da língua
Você é um tradutor, então você vai passar o texto para o seu leitor na língua receptora da tradução. Então você não vai fazer uma tradução seguindo a estrutura assim, do eixo sintagmático, da forma como está no eixo sintagmático da língua original, e sim da língua receptora da tradução do português. E se, por exemplo, Ok? fazer, por exemplo, uma tradução também dinâmica, tipo, é verdade, qual? Aqui geralmente quando você tem, também pode ser, é possível, sim. A palavra é É. verdade. Pode ser, mas aqui você tem esse adjetivo, né? E aí você tem que privilegiar aqui, no caso, essa qualificação. Está dizendo aqui, está qualificando a palavra. Né? Mas não fica fora, não. Se você pegar, por exemplo, deixa o Logos aqui entrar, que eu vou mostrar um exemplo muito interessante. Ok. Então ele vai dizer aqui, no exemplo A, não traduzimos aletés em como verdadeiro era, mas como era verdadeiro. Lembre-se do theos em logos, na seção 2.6, tá? Quando na frase ho indica que o sujeito é logos, do que traduzimos a palavra era Deus. Né? Aí você vai ter uma série de discussões interessantes com que a Bíblia, né, traidora dos russelitas, né, traduz que o verbo era um Deus. Aí ele diz, era um Deus porque não tem o artigo definido. Então, quando o substantivo não tem um artigo definido, aí então ele diz, então ele implicitamente tem um artigo indefinido. Aí por isso nós traduzimos era um Deus. Aí eles esquecem que existem substantivos anartros. Esses substantivos anartros possuem uma não marcação da definitividade. Ih, caramba! Ou seja, embora ele não venha acompanhado com um artigo definido, tá? Contudo, ele, sendo anartro, é como se tivesse o artigo definido. Daí, um Deus ali seria algo impensável. E eles traduzem outro substantivo anartro convenientemente no mesmo capítulo 1 de João, vai lá ver na Bíblia deles, como sem o artigo indefinido, um. Entendeu? Então a proposta ali é exatamente fazer o quê? Torcer o texto. Eles não querem dizer que Jesus é Deus. Isso é muito forte para eles. Né? Eles estão com o mesmo problema dos fariseus. Como tu sendo homem, te fazes a ti mesmo Deus? Né? Aí é exatamente isso. Então eles não querem admitir a divindade de Jesus Cristo. O objetivo é desconstruir a divindade de Jesus Cristo. Daí todos os textos onde claramente identifica Jesus como Deus, tá? O identifica como Deus, eles torcem. Daí o Novo Testamento dos russelitas, né, é espúrio, a tradução deles, né, é espúria pelo fato dessa tentativa de desconstrução da divindade de Jesus Cristo. Então todos os textos que apresentam Jesus como Deus, eles desconstroem e traem a tradução, traem o texto original e criam uma versão falsa. Tá? Então isso é muito importante saber. Tá? Aí vocês vão estudar substantivos anartros, aí vocês vão ter outras gramáticas boas aí, Valdir Carvalho Luz, isso aqui é top. E outros aí do Mãos,
William Mounce, né? Tem o Ezequias, esse assembleano aqui bom, Ezequias Soares. Muito bom. Tá? Assembleano bom, viu? Ok. Em português, como no grego, às vezes colocamos a palavra ele ou ela para completar o sentido da frase. Aletheis en. Ele era verdadeiro. É o que ocorre geralmente, você vai observar nas traduções, por exemplo, na versão da Revista Corrigida, né, quando você encontra aquelas palavras em itálico. Aquelas palavras deitadinhas, elas são em itálicos, elas servem exatamente para apresentar, né, acréscimos que são colocados na língua portuguesa com o objetivo de deixar o texto claro na língua portuguesa, mas que não aparecem na língua original. Porque a língua original, ela não precisa, de certa forma, de algumas formas e expressões que precisam ser colocadas na língua portuguesa. Tá? Então você vai encontrar em itálico algumas palavras que são supridas para poder dar fluidez ao texto na língua receptora da tradução. Tá? Então eles colocam em itálico, mostrando essa aqui não está no original, mas é para dar fluência aqui, fluidez ao texto na língua portuguesa. E o leitor da língua portuguesa entender direitinho. Aletheis en. Então, aletheis en, você vai retomar, né? Você vai ter aqui uma retomada de hologos. Tá? Que, ó, você vai ter uma retomada aqui de hologos. Né? Hologos aletheis en. Kai aletheis estin. Tá? E aqui o ele vai ser uma retomada de quem? De hologos, da palavra. Tá? Agora aqui, Maria, em proston theon, aletheis en. Então, você observa que você tem a mesma, aqui, aletheis estin. Agora aqui, Jesus em proston theon, aletheis en. Maria em proston theon, aletheis en. As duas frases são iguais. Porém, aqui há uma retomada. Como é que se chama isso aqui? Quando há uma retomada, é anafórico ou catafórico? Anafórico é uma retomada daquilo que vem antes. Catafórico é o que vem depois. 2 pontos, catafórico. 2 pontos, aí você tem o que vai ser dito. Então, esse aletheis aqui tem implicitamente um artigo, ou pronome, que vai ser aqui masculino pelo fato de retomar Jesus. E aqui feminino, na tradução, pelo fato de retomar Maria. Então, ele e aqui ela. E a frase é a mesma. Tá? 3.2. Traduza. 3.2. Jesus estin. Pode ler aqui, gente. Jesus é. Não. Jesus em. Jesus estava. Hologos em. A palavra era ou estava. Hologos estin. A palavra é. Theos estin hologos. A palavra é Deus. Por que você, Theos estin hologos, você traduz a palavra é Deus? Por quê? Qual é a regra? Nesta frase, Ró é o, tá? Indica, o artigo, indica que o sujeito é logos. Tá? Então você tem aqui 2 substantivos, Theos, tá? Theos e logos. Qual dos dois aqui é o sujeito? O que vem acompanhado com o artigo, hologos. Hologos. Tá? Então, Theos estin hologos.
a palavra era Deus. Então você vai traduzir backwards. Né? Backwards. De trás para frente. Seis. Aletheis estin hologos. A palavra é verdadeira. Kai aletheis en. E era verdadeira. Tá? Enarrei en hologos. No princípio princípio era a palavra. Kai enarrei aletheis en. E no princípio era verdadeira. Tá? Deu para pegar? Vamos repetir? Eu em grego, vocês em português. Jesus estin. Jesus é. Jesus en. Jesus estava. Hologos en. A palavra era ou estava. Hologos estin. A palavra é. Theos estin hologos. A palavra é Deus. Aletheis estin hologos, kai aletheis en. A palavra é verdadeira e era verdadeira. Enarrei en hologos. No princípio era a palavra. Kai enarrei aletheis en. E no princípio era verdadeira. Tá? Gravem, tá? Você leia e já memorize o sentido. Para você poder, quando ouvir a frase, você já ter condições de começar a entender a língua. Vocês já estão, além de ler, entendendo a estrutura da língua. O bom desse curso é exatamente isso. Que ele é simples, ele já vai apresentando, embora ele tenha um grego composto, né, eles fazem composições, mas geralmente ele está preparando você para ler o texto do Novo Testamento. Então eu gosto dele por causa disso. Tá? Então, vamos lá ao texto do Novo Testamento. Enarrei en hologos. Enarrei em No princípio era a palavra. Kai hologos en proston theon. E a palavra era Estava com Deus. proston theon, com Deus. Kai theos en hologos. Sujeito E Deus e a palavra era Deus. De novo. Enarrei, no princípio, em, o verbo, hologos, sujeito. Aqui você pode até observar o seguinte, você quando diz em português era a palavra, você está dizendo que a palavra era. Tá? Enarrei en hologos. No princípio era a palavra. A palavra era no princípio. Ela existia no princípio. Tá? Kai hologos en proston theon. Kai hologos en proston theon. E a palavra está em estava. com Deus. Pros por preposição, artigo. Proston theon. com Deus. Estava com Deus. Kai theos en hologos. A palavra era Deus. E a palavra era Deus. Ok? Hutus en enarrei proston theon. Ele, hutos, em, estava, enarrei, no princípio, proston theon, com Deus. Ok? Então, 2 versículos aí do Novo Testamento, nós já estamos começando a ler. Ok? Vamos exercitando. Vamos ao nosso texto. Você vai ouvir a moça agora.
Lição 3, parte 2. Jesus estin. Jesus en. Hologos en. Hologos estin. Theos estin hologos. Alites estin hologos kai alites en. En arche en hologos kai en arche alites en. Agora acompanhe o vocabulário na parte 3 à medida que é lido. 3. Lição 3, parte 3. Hologos. Hologoi. Marcos. Jesus. Tu. Hutos. Hutos hologos. Hutoi. Alites. Acompanhe as frases na parte 4. Lição 3, parte 4. Hologos alites estin. Hologoi alites eisin. Hutos hologos alites. Vamos aqui. Estin. Está. Eisin. São. Estão. Então aqui você tem o plural. E en. Era. Estava. Grafei. Grafei. Escreve. Ele escreve. Grafeiton logon. Ele escreve a palavra. Grafeiton logon. Ele escreve a palavra. Tá? Grafeiton logon. Grafeitus logos. Ele escreve as palavras. Tus logos. Tá? Aqui você tem a forma acusativa singular e acusativa plural. Tá? Então, grafeiton logon, a palavra, e grafeitus logos, as palavras. Vai gravando e escrevendo. Na parte 4. Na parte 4. Vamos acompanhar a moça? Ela já leu aqui. Hologos aletes estin. Aletes estin. Hoi logoi aletes eisin. Hutos hologos aletes estin. Aqui esse hologos, esse aqui é espírito forte, ele botou um espírito fraco aqui. Porque esse texto aqui está todo invertido. A gráfica em português aqui foi um problema. O espírito aqui é forte, não é espírito fraco. É um espírito forte. Vou tentar ajeitar aqui, deixa eu ver se dá. Ctrl C. E aqui. Ctrl V. Ah, não deu. Só fazendo de outro jeito, que eu não tenho tempo aqui para fazer agora. Deixa quieto aqui. Mas aqui o espírito você já sabe que é o espírito forte daqui. Aqui eu tenho que fazer o recorte aqui e tal. Aí eu faço depois em casa, eu vou corrigindo. Vamos lá. Ouvindo a moça, acompanhando a tradução. Estin. Hutoi hologoi alites eisin. Alites en hologos. Alites en hologos tu 6. 7. Grafeiton logon. Grafeitus 8. logos. Marcos grafeitus logos. Grafeitus logos tu Jesu. Hutoi hologoi tu Jesu alites eisin. Muito erro aqui. Jesus en prostanteon. Hutos en arche prostanteon. Hutoi eisin hologoi tu Jesu. Kai hologoi tu Marcus. Você verá o vocabulário empregado nestas frases na parte 5.
À medida em que as palavras forem repetidas, você começará a assimilá-las. Lição 3, parte 5. Het arche, ho theos, ho logos, Jesus, Marcos, en, estin, eisin, graphei, kai, pros, alites. Prepare-se para parar o CD em alguns instantes e escute novamente as lições 2 e 3. A seguir, se possível, volte à lição 3 e passe uma caneta marca-texto destacando todas as palavras gregas para que fiquem facilmente visíveis na página. Faça o teste do progresso número 1. Então, antes de fazer o teste do progresso, nós vamos revisar aqui. Sendo que tem alguns erros gráficos aqui nesse documento, mas eles não vão nos atrapalhar. Então aqui, vamos lendo e traduzindo. Hologos aletheis estin. Hologos aletheis estin. A palavra É é verdadeira. Hoi logoi, que é o plural, tá? As palavras aletheis eisin. Hoi logoi aletheis. Aletheis, né? Aletheis, aletheis, eisin. As palavras são verdadeiras. Rutos, hologos, aletheis, eisin. Rutos, hologos, aletheis, eisin. Esse 3 aqui tem um erro. O pessoal que fez esse, que digitou isso aqui para o português, é rutos, é singular. Aletheis aqui é aletheis, como aqui, ó. Deixa eu vou ter que corrigir tudo isso, ó. Corrigir tudo isso e não vai dar aqui. Tem que botar aqui, mas ele não vai. Deixa eu fazer o seguinte. Depois eu tenho que... Vou fazer isso aqui depois, assim, quer ver? Editar, under typing. Assim. Tem que fazer assim, ó. Olha, faz. Editar. Vou pegar, clica snapshot. Pega esse aqui. Ok, deu o snapshot. Aí aqui abre o editor e manda colar. Ctrl V. Command V. Onde é que está? Aqui e coloca scale e coloca ele aqui sobre esta. Olha,
Agora sim, né? Hutos, hologos, aletes, estin. Hutoi, aí sim. Hoi logoi, aletheis, eisin. Então, vamos lá. Hutos, hologos, aletheis, estin. A palavra é verdadeira. Agora, hutoi, hoi logoi, aletheis, plural de estin, eisin. Estas palavras são verdadeiras. Tá? Aletheis em hologos. A palavra era verdadeira. Aletheis em hologos tu Yesu. Então, hologos tu Yesu. Tá? Hologos tu Yesu. Esse tu aqui é o genitivo, então aqui o Yesu também. Yesu está no nominativo e o Yesu aqui é o genitivo, palavra de Jesus. Então, aletheis, que é o qualificativo, em, era, hologos, de quem? Tu Yesu, de Jesus, tu Yesu. Tá? Guarda bem essa forma. Então, a palavra de Jesus era verdadeira. Aletheis, em hologos tu Yesu. Ok? Então, isso aqui pertence a isso aqui. Esse tu Yesu é a palavra de Jesus. Então, o genitivo aqui é que vai dar esse sentido de posse. Então, as funções sintáticas no grego, elas acontecem com essas mudanças que são os casos. Tem o caso nominativo, acusativo, dativo, o nominativo, acusativo, o dativo e o genitivo. Então, esses 4 casos aí, tem o vocativo também, né? Mas esses casos são os que mais aparecem nessas construções. Ok? Isso aí você vai aprendendo devagar. Depois a gente vai aprender a fazer essas declinações. Grafeiton logon. Grafeiton logon. Ele escreve a palavra. Aqui, observa bem que você tem a forma verbal grafei, grafo, aí você tem grafei, terceira pessoa. Então, grafei, ele escreve a palavra. Então, aqui o ele aqui está implícito na forma verbal. Escrevo a palavra. Então, eu não preciso dizer eu escrevo a palavra. Deu para entender? Percebeu o que eu estou dizendo? Quando eu falei escrevo a palavra, implicitamente está eu escrevo a palavra. Nem sempre você utiliza o pronome antes do verbo em algumas formas de fala mesmo, da linguagem oral, da linguagem escrita. Então, grafeiton logon. Ele escreve o quê? A palavra. Plural. Grafeitus logos. Ele escreve as palavras. Observe que esse ômicron, Y, é o som de U. Tá? Não é OU, tá? É U. Então, grafeitus logos. Tá? Anota aí, som de U. U e U. Tus logos. Depois, 9. Grafeitus logos. Romarcos, grafeitus logos. Romarcos, grafeitus logos. Sempre quando você tem aqui a pessoa, que o Marcos, então ele sempre diz o Marcos. Igual em português, a Maria ou José, eles sempre usam o artigo lá. Geralmente é assim. Aqui no grego é a mesma coisa, né?
Homarkos graphei tus logos. Homarkos graphei tus logos. Como é que você traduz? Marcos escreve as palavras, plural. Graphei tus logos aqui, em vez de ser tus aqui, mas aqui tem que ser o quê? O que está errado aqui? É o sigma final. Esse pessoal não toma jeito. É o sigma final que tem que estar aqui. Esse aqui, ó. Sigma final. Esse aqui. Então vou tentar colocá-lo aqui. Ele aqui. Vou fazer aqui. Isso. Aí. E aí vou trazê-lo para... Undo scale. Graphei tus logos. Tu, Yesu. Então, Homarkos graphei tus logos. Tus logos. Marco escreve as palavras. Agora, graphei tus logos, tu, Yesu. Ele escreve as palavras De Jesus. Tu, Yesu, de Jesus. Hutoi, hoi logoi, tu, Yesu, aletheis, estin. Essas palavras de Jesus são verdadeiras. São verdadeiras. Tá? Esse Yesu também aqui está faltando o circunflexo. Esse texto precisa de uma grande revisão. Mas eu vou fazendo com vocês. É esse Yesu aqui do genitivo. Ok? Então, eu lendo e vocês traduzindo. Homarkos graphei tus logos. Marco escreve as palavras. Tentem sem ler aqui. Só ouvindo eu falar. Tá? Tentem sem ler a tradução do texto aqui. Homarkos graphei tus logos. Marcos escreve as palavras. As palavras. Graphei tus logos, tu Yesu. Marcos escreve as palavras De Jesus. Hutoi hoi logoi. Estas palavras, tu Yesu. Aletheis eisin. Aletheis eisin.
são verdadeiras. Tá? São verdadeiras. Ok? Vamos lá, pode ler comigo aqui. Ho Jesus em proston theon. Jesus estava com Deus. Hutos en enarche proston theon. Então você vai ter que fazer o quê? Ho Jesus em proston theon. Jesus estava com Deus. Hutos em, verbo en, enarche, proston theon. Ele estava quando? Enarche, com quem? Proston theon, com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tá? Hutos en enarche proston theon. Depois, hutoi eisin hoi logoi tu Yesu. Então vai lá. Hutoi eisin hoi logoi tu Yesu. Estas são hoi logoi, as palavras de quem? Tu Yesu. Kai hoi logoi tu Marco. E as palavras de Marcos. Então, hutoi eisin hoi logoi tu Yesu. Hutoi, estas, eisin, o verbo, são, hoi logoi, as palavras de quem? Tu Yesu. Kai, tá? Hoi logoi, tu Marcoi. Tu Marco. Tu Marco. De Marcos. Ok? E aí você então começa já a aprender essas palavras, são importantes, essas frases, e já vai começando a perceber o quê? A estrutura da língua. Quando menos espera, você está com a estrutura do grego toda na cabeça. Aí você começa a ler o texto. Meu Deus, eu estou lendo o texto grego. Meu Deus, estou lendo o grego. É igual aconteceu com o hebraico. Entendeu? É a mesma coisa. É só estudar. Pastor, uma pergunta, desculpa. Tem hora que Jesus está escrito com sigma e sem. Qual que é? Bom, Jesus é a forma nominativa. É o nome na forma mais natural. Nominativa. Jesus. Yesu. Aqui, Yesu é o nome na forma genitiva. Geralmente, na forma genitiva, você vai ter um artigo junto para poder indicar aqui para você que está na forma genitiva. Quando você tem Jesus, você tem o artigo na forma nominativa, como o nome está na forma nominativa. Ho Jesus. Então, Jesus é o nome. Ho Jesus. Tá? Então, aqui é a forma nominativa. Forma mais comum, mais simples do nome. Depois vem as formas flexionadas. Tá? Que são as formas... Aí você vai fazer as declinações. Isso é para mais tarde. Viu a diferença entre um e outro? Vi. É Yesu e Jesus. Jesus Christus. Ok, você começou a aprender as seguintes palavras gregas. Observe que são parecidas com as do português. Usamos muitas palavras de origem grega na língua portuguesa. Palavra grega. Enarche. O princípio. Ou melhor, aqui não é enarche. Eu estou dormindo ou estou acordado? Estou dormindo. Acordando. Re-arche, que é a forma. O princípio. Daí vem a palavra portuguesa. Arquétipo, modelo original, arqueologia.
estudo de objetos da antiguidade. Tá? Ho, theos, Deus, ou o Deus. Daí vem a palavra teísmo, que é crença em Deus. Teologia, que é o estudo de Deus. Na realidade, teologia, como nós vimos, não é o estudo de Deus, né? Mas aqui, etimologicamente, você vai traduzir teologia como estudo de Deus. Teologia não é o estudo de Deus, é o estudo de quê? Daquilo que Deus quis revelar de si mesmo graciosamente na Escritura. Isso é o estudo da teologia, é a revelação, na revelação da Escritura. Você não tem como estudar Deus, pegar o objeto, Deus como um objeto, e fazer aqui, as partes e tal, dissecar. Não tem como. Ele é transcendente, não tem como o finito abordar esse ser infinito. Mas o que ele quis revelar de si mesmo está na Escritura, e aí sim, a teologia vai estudar, o estudo da revelação de Deus, que ele faz de si mesmo, aquilo que ele quis dar a conhecer de si mesmo, que está exarado na Escritura, escrito na Escritura, registrado na Escritura. Exarado. Com X, viu? Exarado e com X, não é com Z. Azarado. Não é azarado. Não. Hologos, a palavra lógica, teologia, arqueologia, biologia, tudo tem logos, vem de logia. Jesus, Jesus. Marcos, Marcos. Em, preposição. Estin, está. Tá? Eisin, estão. Tá? Grafei, escreve. Gráfico, parágrafo, grafite. Cai, não tem equivalente. Tá? Pros, para, com, próximo, aproximar-se. Alethés, verdadeiro. Não tem praticamente correspondente. Teste o seu progresso. Vamos fechar com testando o seu progresso. Leia as perguntas e marque as respostas que julgar corretas. Por exemplo, se na primeira questão achar Jesus estin, quer dizer Jesus é, marque C. Certo? Então, teste de progresso 1. Eu acho que a moça até lê isso. Vamos lá. Volte a escutar o CD quando estiver pronto para prosseguir com as lições 4, 5 e 6. Pare agora o CD. As lições 4, 5 e 6 formam uma unidade. Não pare o CD até que você tenha chegado ao fim da lição 6. Qual é a tradução correta? Teste de progresso 1. Qual é a tradução correta? Jesus estin. Jesus é. Então, C é o correto. Está certa a resposta. Então, C, marcado. Hologos en. A palavra era. Então é A. Está certa a resposta. 3. Hutos esti hologos. Esta é a palavra. Está faltando o nu, mas esse moço é muito. Hutos estin hologos. B? Hutos Essas são as palavras. Hutos estin hologos. C. É a B, não? É, plural. Uhum. A C, essas são as palavras. Plural ou singular? Estin. Singular. Singular. Então, É a
Esta é a palavra. B. 4. Rutoi, hoi logoi, aletheis eisin. Aletheis eisin. A. Rutoi, hoi logoi. O que fica? Estas palavras, aletheis eisin. Estas palavras são verdadeiras. Eita, meninos inteligentes. E grafeitos logos tu Iesu Romarcos. Olha onde foi parar o sujeito. Grafeitos logos tu Iesu Romarcos. Não, começa traduzindo aqui. Grafeitos logos tu Iesu. Grafeitos logos. Escreve as palavras. Tu Iesu de Jesus. Quem? Romarcos. O Ró aqui vai indicar que ele é o sujeito. Então, Marcos escreve as palavras de Jesus. Grafeitos logos tu Iesu Romarcos. Então, Marcos está. O grafei também pode ser a forma gerúndia, algo que está acontecendo no momento da ação. Então, grafei escreve ou está escrevendo. Então, aqui foi traduzido como gerúndio. Então, está escrevendo as palavras de Jesus. Então, identificou o sujeito, Romarcos, o verbo, grafei, aqui o objeto, tus logos, e de quem é esse? Aqui, o duplo, né? De Jesus. Então, Marcos escreve ou está escrevendo as palavras de Jesus. Coloque essa observação. Grafei aqui, escreve ou está escrevendo. Você escreve o que eu estou falando. Ou seja, você está escrevendo o que eu estou falando. Tá? No final do livro tem o gabarito. Tá? Quando você tiver dúvida, você vai lá no final do livro, depois confere e corrige. E assim, então, encerramos esta lição. E aí você tem agora as lições de 4 a 6, que formam uma unidade. E aí nós vamos começar aqui as formas verbais. Eu vou fazer uma análise do texto para poder ver se não tem alguns erros, se tiver algum eu corrijo, para ficar tudo direitinho para vocês aí, tá bom? Então aí vocês vão estudar o verbo lego, digo ou estou dizendo. Então lego, legeis, e vamos começar a fazer o quê? Conjugar verbo. Então você vai aprender. A partir desse verbo você vai poder grafo, grafeis, grafei, grafomen, grafete e grafose. Então aqui, ó, lego, legeis, legei, legomen, legete, legose. Tá? Essas são as formas. Digo, dizes, diz. Eu digo, tu dizes, ele diz. Nós dizemos, legomen, vós dizeis, ou vocês dizem, legete, e eles dizem, legose. Legusim. Tá? Então aí a forma verbal. Já vão aprender a conjugação verbal. A partir dessa conjugação aqui, desse verbo, o que você vai observar? O morfema lexical, o que é? É aquela palavra, a raiz, o radical do verbo aqui, ó. Tá? Aparece em nesse verbo regular, aparece aqui em todas as formas. O que muda são as terminações. O, eis, ei. Homem, ete e usim. Então aí você vai circular isso daí e você vai pegar grafo. Aí você vai pegar o graf e aí começar. Grafo, grafeis, grafei. Grafomen, grafete e
grafocin. Tá? Vai transpor ali, e pronto, já se conjugou mais um verbo. Aprendendo essas terminações, você começa a aprender o verbo no indicativo, presente indicativo. Existem várias formas do verbo grego. O verbo grego é muito mais complexo do que o verbo em português. Porém, já vamos começar com esses básicos aqui para você ter uma noção. E dominando, passamos para os próximos. Ok? E também vamos ver aqui as formas de logos no singular e no plural. Então, hologos, a palavra, ton logon, a palavra, tu logo, da palavra, to logo, com a palavra. E aqui você tem o caso hologos, nominativo, ton logon, acusativo, tu logo, genitivo, e to logo, com esse iota subscrito, é o dativo. Tá? Então aí você vai ter o caso do objeto direto, ton logo, do objeto indireto, tá? Com a palavra aqui, to logo. E aqui você vai ter esse genitivo que é o de posse, tá? Tu logo, da palavra. Ok? E a forma verbal. Hologos, hoi logoi. Ton logon, tus logos. Tu logo, ton logon. Tá? O ômega. To logo, tois logos. Então aqui você vai aprender a declinar a palavra logo nos casos. Tem um nominativo, acusativo, genitivo e dativo. N, C, o A. Acusativo, A, N, A, genitivo, G, D. N, A, G, D. Para você guardar essa sequência. Nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Genitivo e dativo. GD. GD. Ok? E aí então a gente vai começar na próxima aula a lição 4. Okay? Refaça o teste de progresso. Tá? Observe bem aqui na parte, como o livro está cheio de problemas. Aqui é estin, né? Tem faltando aqui o nu, tá? That's it. Por hoje é só. Ok? Fechamos então mais essa unidade. Vamos para a lição 4 e 5 e 6. Ok? Aí assim vocês vão se familiarizando. Vamos orar então para nós irmos embora. Agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade que nos deste de poder estar estudando esta língua em benefício do nosso crescimento espiritual e também, Senhor Deus, de termos um contato mais íntimo com a palavra no seu original. Agradecemos porque Tu tens dado inteligência aos nossos alunos aqui, que possas continuar abrindo a mente de cada um e continua glorificando o Teu nome nas nossas vidas, que todas as nossas habilidades sejam usadas para a glória do Teu nome. No regresso ao nosso lar, leva-nos em paz, continua abençoando a nossa família, em o nome do Senhor Jesus. Amém.